Então, meus caros, vamos lá. Vamos continuar, então, nosso percurso dentro da nossa atividade, né? Que é justamente história. Vamos trabalhar na manhã de hoje a frente A. Vamos ter duas aulas, uma para a frente A, outra para a frente B, já que na segunda-feira não tivemos a oportunidade, né? Foi feriado, a gente merece o descanso também, logicamente. Nós estamos falando, então, do desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, desculpem. Senhores podem acompanhar conosco a partir da página número 3, página número 4 do nosso livro. Então, justamente após o Império Austro-Húngaro ter declarado guerra à Sérvia, vários nacionalismos aparecem, né? Aí vem a Rússia, aí vem a Alemanha, aí vem a França, e o pau canta. Inclusive, a chegada da guerra foi motivo para muitos de comemoração, como eu apresentei também na aula anterior, né? Inclusive, no primeiro período da guerra, em 1914, nós temos só o deslocamento de tropas. Tanto é que no Natal, antes de iniciar os conflitos, eles vão, inclusive, trocar presentes. Olha bem, para vocês verem, no Natal de 1914. Mas quando a guerra começa, eles veem que a guerra agora é de um outro modelo, é um outro tipo de guerra, é uma guerra extremamente violenta, é uma guerra industrial, aonde a morte também é industrializada. Então, veja bem, muita gente, então, se posicionou a favor da guerra e etc., mas, contrariando todas as expectativas, né, a Primeira Guerra Mundial, então, apresentou tecnologias que vêm da Revolução Industrial. Então, tivemos, assim, uma primeira fase do conflito, que os analistas chamam de guerra de movimentos, onde nós tivemos a apresentação de diversos artefatos modernos que serão utilizados na guerra, como metralhadoras de repetição, aviões, né? Então, nós vamos ter uma destruição nunca vista antes no cenário mundial. Eu aproveito e coloco algumas fotografias aqui do filme chamado, acho que é 1914 que chama esse filme, né? Não vi ainda. Estou com muita vontade de assistir esse filme. Vamos ver se eu tenho a oportunidade depois de ver este filme aqui. Dizem que é muito bem Ô, construído. professor, Diga, diga. tem um jogo que ele chama 1914, A Face da Guerra, que você fica tipo, você está administrando tipo uma cidade durante o período de 1914, do início da Primeira Guerra Mundial. Aí você Aham. vai evoluindo o seu exército durante a guerra. Uhum. Fazer os jovens tomarem gosto pela guerra, hein? Que beleza, parabéns. Guerrear, vamos guerrear. E aí está, então, né? Nós temos aqui a guerra das trincheiras também, porque essa guerra dos movimentos causou estrago demais da conta, matou gente demais da conta, né? Então, a partir de 1915, eles se entrincheiraram para não morrer, para evitar baixas dos dois lados. O número de mortos era altíssimo, portanto, durante estes combatimentos. Estamos aí agora na página número 5. Então, as trincheiras, elas eram longas valas cavadas no solo, como você pode ver aqui nestas cenas aqui, preparadas pelo cinema. Depois eu vou mostrar fotos verdadeiras, né? Aqui é coisa de cinema, então, mas são fotos bonitas e etc. Então, as trincheiras eram longas valas no solo, né? Elas eram escoradas com madeira, como você pode observar aqui, ou com tijolos,
tinha muito arame farpado em volta, e a trincheira era simplesmente terrível, terrível. Né? Os soldados relatam, né, que quando chovia, a lama tomava conta de tudo. Quando estava fazendo calor, né, a gente tem muitos piolhos e ratos e percevejos. Lembrando que gente ferida e gente saudável ficava ali no mesmo ambiente, e a quantidade de mortos era muito grande, e não tinha muitas vezes nem lugar de enterrar os mortos e etc. Mas a Guerra das Trincheiras trouxe equilíbrio ao campo de batalha, porque, né, reduz demais o número de mortos. Ele saía um pouquinho, dava uns tiros, voltava para o buraco. Jogava uma granada, voltava para o buraco. Né? Porque ficar fora da trincheira significaria a morte, portanto. Então, veja aqui, né, a Guerra das Trincheiras em fotos verdadeiras. Claro que o cinema, vocês podem ver aqui que o cinema faz uma trincheira até de certo modo confortável, né, grande, etc, tá vendo? Mas na realidade a trincheira é esse buraquinho aqui, ó. Mal cabia um homem, tá vendo? Então, olha quando chovia, o que acontecia, para vocês terem uma noção. Imagine você viver num ambiente deste. Olha aqui onde estavam os comandos das trincheiras, até que tinha um pouquinho mais de estrutura, mas a situação era terrível. Eles usavam essas escadas para terem acesso ao campo de combatimento. Veja aqui os pés, né? O sofrimento dos pés dos soldados e etc. E sair da trincheira poderia significar a morte. Veja essa fotografia que imortalizou, né, o momento que este soldado é atingido no campo de batalha, né? Uma cena muito triste para a humanidade, uma quantidade exorbitante de pessoas perderam a vida. Então, todos aqui têm nome, todos aqui têm família, todos aqui, então, têm sonhos, todos aqui, então, têm projetos e etc. E muitos jovens, né? Porque, geralmente, no ambiente de guerra, os jovens é que são a maioria. Eu aproveito também este momento aqui para mostrar para vocês algumas tecnologias, algumas armas utilizadas aqui na Primeira Guerra Mundial. Né? Então, vamos falar um pouquinho da tecnologia da Primeira Guerra. Vamos um pouquinho além aí do material do livro, vamos aproveitar que a gente tem aí uma vasta rede de fotografias para nos iluminar. Né? Então, você tem aqui fragatas, né, com alto poder de fogo. Inclusive, esta aqui é uma embarcação inglesa, como vocês podem ver aqui. Você tem também os tanques de guerra. Aqui, isso aqui já é tecnologia alemã, né? Vocês também têm muitos aviões utilizados nos combates. Veja aqui, tem uma foto aqui, portanto, também dos ingleses e tudo quanto. Você tem novos equipamentos militares, como, né, esta metralhadora aqui de repetição. Ela é carregada a gás, então ela dispara um grande número de projéteis. Nós temos também a guerra química, né? Já falamos na aula anterior, e citamos como exemplo o gás mostarda, né? Então, temos uma guerra química também. Então, mata as pessoas igual mata insetos. Professor, Diga. foi daí que saiu o gás pimenta? Foi da Primeira Guerra que saiu o gás pimenta? Ai, aí você me apertou. Eu não saberia dizer. O gás pimenta é usado para dispersar a multidão, né? Atualmente, né? Né? Eu não saberia dizer, não. A não ser que algum colega pudesse afirmar para nós. Porque o gás famoso aqui é o gás mostarda, né? Que é um gás que tem uma grande letalidade, né? Que causa muito mal, principalmente ao sistema nervoso central. E não só aviões, mas nós temos também os dirigíveis, né?
que passam aí por cima das trincheiras, desovando bombas e tudo quanto. Então, vários equipamentos. Aqui, desenvolvimento das máscaras, né? Nós estamos mais ou menos desse jeito aqui hoje com a Covid, né? Só que aqui até os animais tinham que ser protegidos contra o gás mostarda, como os senhores podem observar aqui na fotografia. Então, meu caro estudante, veja bem, a gente tem aqui um agrupamento feminino. Meninas, aí, ó, tá vendo? As mulheres também agora ganham mais um direito. Elas podem ir para o campo de batalha. Este agrupamento aqui é um agrupamento de soldadas lá da Rússia, né? Batalhão da Morte Russo, tá vendo? Ela foi criada pouco antes da saída do país da guerra, né? Que a Rússia não vai terminar a Primeira Guerra Mundial. Das 2.000 mulheres, só sobraram 300, né? 1.700 perderam a vida nos combates. Então, veja que a vida é dura, até para as mulheres neste período que nós temos aqui agora. Outras mulheres combatentes, veja aqui, uma heroína de guerra, Ekaterina Teodorou, que é uma romena, né? Ela entrou na guerra como enfermeira, depois ela se tornou soldado, veja aqui, e ela vai morrer em combate. A gente tem também a sérvia Milunka Savic, que lutou disfarçada de homem no combate, né? E ela permaneceu lutando mesmo depois que foi descoberta, né? Lutou nas guerras lá balcânicas e etc. E esta Savic, ela foi ferida 9 vezes, né? E depois foi uma militar muito condecorada dentro dos militares sérvios e tudo quanto. Tá vendo? Aí a presença das mulheres na Primeira Guerra Mundial. E uma outra personagem muito interessante, né, é esta senhorita aqui, né, esta senhorita aqui, que é a Maria Leontineua Bokareva. Ela combateu a partir de 1914 e ela tinha uma permissão especial do czar. Czar Nicolau deu a ela uma permissão para que ela pudesse participar daquele batalhão da morte, tá vendo? Então, ela pediu para participar deste batalhão feminino aqui. Só que com a Revolução, ela foi presa depois, foi libertada mais tarde, né? E ela lutou mais uma vez do lado daqueles que defendiam o regime dos czares, mas quem venceu foi o Exército Vermelho, não foi o Exército Branco. Então, ela foi capturada e executada posteriormente. Esta aqui, Maria Leontineua. Está vendo? Presença das mulheres na Primeira Guerra Mundial. Acho isso muito interessante. Continuemos aí na página número 5. Né? Outros elementos importantes para a gente analisar é que a Itália, né, ela se mantivera neutra, apesar dela ter um tratado de aliança com a Alemanha. Mas ela não vai entrar na guerra do lado alemão. Ela vai trocar de lado, né? A Itália vai passar para o lado da Tríplice Entente. Durante a Segunda Guerra é a mesma coisa. A Itália começa do lado da Alemanha,
e depois a Itália vê, né, que a situação está muito difícil e muda de lado na guerra também. Então, a Itália, então, irá lutar do lado da Tríplice Entente. Aí está. Inclusive, vocês estão vendo aí um carro de guerra italiano durante a Primeira Guerra Mundial. Uma outra situação muito pitoresca é a situação da Rússia, que em 1917 se retira do conflito por causa de acontecimentos internos. Na verdade, né, este senhor aqui chamado Lenin, com o Exército Vermelho, eles vão assumir o poder, e assim que ele assume o poder, ele retira as tropas russas da Segunda Guerra Mundial. Ô, Diga, professor, diga, sabe de uma coisa? Sabe como que Lenin chegou no poder? diga. Os alemães mandaram Lenin para a Rússia para desestabilizar a Rússia. Propositalmente, eles mandaram o Lenin para a Rússia para ele tirar a Rússia da guerra. Tá vendo como é que são as Para coisas? a Alemanha não ficar lutando de duas frentes. Isso aí. Então, veja bem. Então, inclusive, aqui está, né? Que o Lenin é tão amigo da Alemanha, né? Tem um patrocínio da Alemanha, que ele vai assinar um armistício. Significa, vou abaixar as armas, né? Nós não vamos lutar contra vocês, tá bem? Fato que gera grande perda para a Tríplice Entente, já que na parte ocidental do combate, os russos seguravam as pontas, né? Mas no lugar da Rússia, nós vamos ter a presença dos Estados Unidos da América. Então, os russos se retiram do conflito, mas os Estados Unidos chegam também no período. Lembrando para vocês que os Estados Unidos vão entrar na guerra depois que eles tiveram alguns de seus navios afundados, né? Então aí os Estados Unidos irão se interessar pela guerra, principalmente depois que um transatlântico, ou seja, um navio civil, foi afundada e etc. E dentro desse transatlântico, no ano de 1915, tinham muitos cidadãos americanos. Então, fato que gerou uma indignação muito grande dentro dos Estados Unidos da América. E o então presidente Wilson, né, que vocês estão vendo aqui, ele vai então declarar guerra à Alemanha. Se bem que mais tarde ele vai receber até o Prêmio Nobel da Paz, em 1919. Mas anteriormente ele já tinha declarado guerra à Alemanha. Então, os Estados Unidos, eles vão participar aqui agora na guerra. Os Estados Unidos, então, eles irão justamente participar com aviões, né? Eles adoram os aviões, eles adoram sobrevoar, né? E a estratégia dos Estados Unidos é justamente essa. Primeiro, ele sobrevoava a Alemanha jogando panfletos, né? E dentro desses panfletos nós temos 14 medidas pedidas pelo presidente Wilson para que a paz pudesse reinar, né? Ele falava que era uma paz sem vencedores. Por isso que ele vai ganhar o Nobel da Paz em 1919. Ele propunha, então, o fim da guerra sem punição aos envolvidos, né? Porque justamente a guerra estava se alastrando demais, a guerra das trincheiras não possibilitava nenhum lado vencedor, era uma guerra de imobilidade e, logicamente, que isso ia cansando muito e isso era muito dispendioso, muito ruim para todas as relações internas de um determinado país, de uma determinada nação. Então, a verdade é que as pessoas estão cansadas da guerra. E os alemães estão muito cansados.
e eles começam a abandonar os campos de batalha. Os alemães começam a deixar a guerra, tá bem? Então, isso depois vai se consolidar em um armistício, que daqui a pouco a gente fala. Então, foi uma guerra mundial, né? A Primeira Guerra foi uma guerra mundial, apesar de ser travada na Europa, né? Por exemplo, a Grã-Bretanha, ela contava com tropas vindos, com soldados australianos, soldados indianos, canadenses, soldados da África do Sul, né? Veja bem, então, nós temos também outras nações, como o envolvimento do Império Turco-Otomano, e aí vem islâmico de tudo e quanto é lugar ajudar o Império Turco-Otomano, né? Nos países islâmicos vem muita gente. Nós temos aí a presença da Bulgária na guerra, né, que se juntou à Tríplice Aliança. Nós temos a presença do Japão, Portugal, Romênia, Grécia, Brasil e Argentina, que vão estar do lado da Tríplice Entente. Então, tem um número de países muito maior do lado da Tríplice Entente do que do lado da Tríplice Aliança. Se bem que era uma guerra que tinha grandes proporções, porque o Império Turco-Otomano era gigantesco, ele se colocou do lado da Tríplice Aliança, por exemplo, né? A Bulgária, que não dava muito bem com a Romênia, entra do lado da Tríplice Aliança, e a Romênia entra do lado da Tríplice Entente, e por aí vai, né? Claro que havia também movimentos pacifistas para impedir a guerra, principalmente os cristãos. O cristão não gosta muito de guerra, né? Então, eles formavam grupos anti-guerra e eles também distribuíam panfletos, eles queriam impedir o alistamento das pessoas e tudo quanto. Inclusive, estou mostrando para vocês aí uma propaganda dos pacifistas durante a Primeira Guerra Mundial na Austrália, né? Tá vendo? Australiano. Lembrando também para vocês que em várias cidades, inclusive na capital da Alemanha, nós vamos ter agora manifestações para que a guerra pudesse chegar ao fim, tá bem? Pudesse chegar ao fim. Inclusive, na Alemanha, as pessoas estão questionando o Kaiser, estão questionando a velha monarquia alemã, que depois vai ser substituída por um sistema republicano que vai desembocar no nazismo. Nós vamos falar disso em uma outra ocasião, não será na manhã de hoje. Bem? Então, lembrando para vocês, então, que a Alemanha também irá assinar um armistício, em outras palavras. A Alemanha, então, vai também desistir da guerra. Vamos lá agora, na página número 6, para a gente falar dos tratados de paz que começam a ser firmados, portanto, já a partir, né, de 1918. Então, a gente tem várias propostas aqui envolvendo o cessar-fogo, né? Já a guerra de trincheiras não estava levando em nada, um prejuízo muito grande e o grande número de mortos. Já citei para vocês, por exemplo, o presidente norte-americano Wilson, com suas 14 propostas para a paz. Né? Lembrando para vocês, então, que os Estados Unidos queriam o fim da guerra sem nenhuma responsabilização, né, de nenhum país envolvido. Vale ressaltar, então, que existiam também, né, alguns pontos muito importantes, que inclusive a Alemanha deveria abrir mão. A Alemanha deveria devolver a Alsácia e a Lorena para a França, já que foi um dos grandes motivos da guerra. Lembrando para vocês que em 1870 tivemos a Guerra Franco-Prussiana, onde os alemães derrotam os franceses
e obrigam Napoleão III, né, os alemães obrigam Napoleão III a entregar esses territórios aqui. Então, ficou aquele clima de revanche, o revanchismo francês e etc. Então, devolveria a Alsácia e a Lorena para a França, para não gerar e para não alimentar esse sentimento de revanche, né? Agora, eu lembro para vocês que para a Tríplice Aliança, a paz de Wilson era uma coisa muito legal, né? Eles sairiam da guerra, não seriam punidos, eles estavam perto da derrota e tudo quanto, né? Agora, para a Tríplice Entente, não era negociável este elemento. Não interessava para eles uma guerra sem vencedores, né? Então, não interessava para eles, né? Justamente porque a França havia entrado na guerra para destruir a Alemanha. E a Alemanha continua do mesmo jeito? A Alemanha continua poderosa? Como é que isso vai ficar? Os franceses não vão aceitar de jeito nenhum. Até mesmo os ingleses, né? Que queriam se aproveitar, então, desses países que estariam fragilizados. Inclusive, então, nós vamos ter esse tratado de paz, então, não saindo do papel, esse tratado de 1918. Então, ele não vai conseguir abraçar o interesse das nações. Veja aqui uma charge aqui da época, né? O Wilson, então, né, muito triste, e ele vai se recusar a assinar, portanto, a Liga das Nações, porque ele não vai achar interessante. Depois nós temos, veja aí na página número 6, o Tratado de Versalhes. Então, o Tratado de Versalhes, então, logicamente, na cidade de Versalhes, na França, né? O Tratado de Versalhes, então, vai considerar a Alemanha culpada. Eles não vão dar ouvido ao presidente norte-americano. Eles não vão ouvir o que o Wilson tem a dizer. Eles vão declarar a Alemanha culpada pela guerra. E a Inglaterra e a França desejam humilhar os alemães. Humilhar os alemães mesmo. Lembrando que Guilherme I tinha sido coroado no Palácio de Versalhes. E isso causou um desgosto aos franceses. Agora é hora de usarem o Palácio de Versalhes para humilhar a Alemanha. Do mesmo jeito que a Alemanha humilhou a França no Palácio de Versalhes, agora o Palácio de Versalhes é utilizado para iluminar e para humilhar os alemães que foram vencidos, portanto, pelos franceses. Né? Então, nós vamos ter alguns pontos muito importantes do Tratado de Versalhes e muitas sanções, então, à Alemanha. Logicamente, que a primeira é a devolução da Alsácia e da Lorena. Voltam para a França. Tá bem? Nós vamos ter também, né, o chamado corredor polonês. Corredor polonês, então, ele corta a Alemanha, onde nós temos, então, estradas que não pertencem mais à Alemanha, que pertencem a esses países para que eles possam acessar a Polônia, né, o corredor polonês. Nós temos a cessão de minas de carvão na região de Sarre, da Alemanha, para a França. Então, não só eles pegaram a Alsácia e a Lorena de volta, como agora é vez deles tomarem um território da Alemanha, que é o território de Sarre. Né? A Alemanha, então, vai ter que reduzir o seu exército. Redução considerável do exército. O exército alemão só pode ter 100 mil homens. Ou seja, não dá para nada um exército de 100 mil homens. E lembro que depois da Segunda Guerra, né, a Alemanha não pode nem ter mais exército. Inclusive, até hoje, a Alemanha não tem exército, tá? Depois da Segunda Guerra. A Alemanha não pode ter marinha e, principalmente, né, a Alemanha não pode ter aeronáutica.
a Alemanha não pode ter avião. Tá vendo? Uma indenização gigantesca, uma indenização de 269 milhões de marcos, que corresponderia hoje a 33 bilhões de dólares. Mas é muito dinheiro mesmo, principalmente para a época. Se hoje já é dinheiro para comprar um país, né? Na época, então, era mais dinheiro ainda. A Alemanha vai perder todas as suas colônias. A Alemanha vai estar proibida de se militarizar, principalmente na região da Renânia. A Renânia é a região alemã que faz fronteira com a França, então eles não podem ter nenhum equipamento militar ali. No caso da França invadir a Alemanha, né, fica fácil, né? E uma proibição de a Alemanha unir-se com a Áustria. Tá vendo? Unir-se com a Áustria, porque a Áustria, né, era uma nação muito poderosa e muito forte neste período. Tratado de Versalhes. Então, veja, Professor, diga. engraçado é que eles fizeram esse tratado somente para humilhar a Alemanha, né? Eles não se importaram com os outros, igual, por exemplo, a Áustria, a Hungria, que entraram na guerra, os Isso. turco-otomanos, que também entraram na guerra. Tá Ou vendo? seja, eles praticamente ignoraram todo mundo e falaram assim, foi a Alemanha. Então, Gustavo, nós estamos já no ambiente da Segunda Guerra Mundial. Então, os alemães querem se vingar. Agora, a vingança, que era francesa, passa para os alemães. Os alemães saem muito tristes. Veja aqui algumas fotos lá do Tratado de Versalhes, por exemplo, né? Victor Emanuel, aqui está, o Lloyd George, né? O americano senhor Wilson, estão todos aqui, grandes líderes da época lá, aqui na porta, né? Da entrada de Versalhes, batendo papo. Veja bem, o Tratado de Versalhes, veja essa charge aqui, o Tratado de Versalhes está semeando a discórdia. Eles estão semeando, lançando sementes de uma nova guerra. Está vendo? Então, assim, os Estados Unidos enxergam a realidade. Wilson enxerga, né, a realidade desta maneira. Eles estão semeando uma nova guerra que logo, logo irá acontecer. Nós temos também outros tratados, né, que é o Tratado de Saint-Germain, considerando o Império Austro-Húngaro também como responsável pela guerra, e o Tratado de Saint-Germain, então, ele determina a perda de territórios do Império Austro-Húngaro. Veja bem, então o Império Austro-Húngaro é fragmentado em Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Iugoslávia, Polônia. Está vendo? E, logicamente, proibindo essas nações de estarem unidas, né, com a Alemanha. Pois nós tivemos um outro tratado, que é o Tratado de Neuilly. Neste acordo, a Bulgária foi obrigada a ceder territórios. Então, a Bulgária está muito puta da vida. A Bulgária entrou do lado da Tríplice Aliança. A Bulgária cedeu territórios para a Romênia, a Iugoslávia e a Grécia. Então, a Bulgária está puta. A Alemanha não está bem. O Império Austro-Húngaro também está contrariado. Está vendo? Tratado de Trianon. Está vendo? Aqui, esta região de Trianon, que é uma região que pertence à Hungria, foi reduzida, tiveram seu território retirado deles. Depois tivemos um outro tratado, o Tratado de Sèvres e o Tratado de Lausanne, onde o Império Turco Otomano, que já estava capengando, né, acaba de ser desmantelado, agora com o nascimento da Turquia.
né, do reino turco, então. Tá vendo? Então, mais uma divisão. Então, já Professor, tiraram lá de dentro uma série de partes e agora também tiram a Turquia. Ok, pessoal? Tudo bem? foi a partir daí que nasceu a Arábia Saudita, né? Também, né? Mas aqui é a Turquia, dentro entre a Europa e a Ásia Menor, né? Logicamente que nós vamos ter outros desmembramentos também, mas o desmembramento mais importante é esse da Turquia, porque está na região europeia, né? Uma Europa ocidental, mas é Europa. Ivonei, Sim, senhor. quando você fala aí da divisão aí do surgimento da Turquia, é nessa parte desse momento aí que veio a criação dos curdos? Isso aí é uma região, né, dentro do Império Turco-Otomano. Mas os curdos têm uma fé islâmica um pouco diferente dos demais. Então, eles têm uma linha islâmica diferente. Então, eles nunca foram considerados como um Estado. Eles são um povo, mas que não tem território. Né? Eles não são considerados. Eles pertencem simplesmente, são colocados dentro do território turco e ponto final. Né? Eles são absorvidos pelo Império Turco. Ok? Beleza. Os curdos.